Procuradoria-Geral da República denuncia deputado Eduardo Bolsonaro por atrapalhar o julgamento da tentativa de golpe. Depois dos protestos em todo o país, relator da CCJ do Senado marca para depois de amanhã o julgamento da PEC da blindagem. Presidente Lula está em Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU, pouco antes da fala de Donald Trump. Varejistas brasileiros decidem apostar nas vendas do Natal deste ano e deixar a Black Friday em segundo plano. Pesquisa revela que mosquito que transmite a dengue se espalhou pelo mundo na época da escravidão. Tempestades em várias partes do país provocam destruição e queda no fornecimento de energia em muitos lugares. Na Ásia, um super tufão desloca milhares de pessoas com medo das consequências do fenômeno. E a bola de ouro para o melhor jogador deste ano foi para o francês Dembélé, do Paris Saint-Germain. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O tempo ruim hoje provocou vários tumultos na rotina de quem mora em São Paulo. A Defesa Civil do Estado decretou estado de emergência severo. O temporal que atingiu a capital paulista causou queda de árvores e falta de energia em alguns bairros. As fortes chuvas causaram muitos estragos na cidade de São Paulo. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para temporais severos, com rajadas de vento na capital paulista e na região metropolitana. As fortes chuvas causaram quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia na Grande São Paulo. A Enel, inclusive, afirmou em um boletim que mais de 500 mil imóveis estavam sem luz. A Enel também afirmou que fortes ventos acompanhados de chuvas persistem na área de concessão desde a madrugada, provocando quedas de galhos e árvores e danos à rede elétrica em diversos pontos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu a mais de 200 chamados para quedas de árvores, 8 para desabamentos e 3 para enchentes. A chuva também afetou aeroportos e estações de metrô. O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, registrou atrasos e cancelamentos de voos. Alguns passageiros divulgaram vídeos nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o momento em que a água da chuva invadiu a área do terminal próxima ao portão 4. Já na estação Brás da CPTM, o teto desabou por conta do temporal, alagando todo o saguão da estação. Os trens da linha 7 Rubi da CPTM também foram afetados e, por isso, operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. E para manter a segurança, as autoridades mobilizaram um gabinete para auxiliar em acidentes graves, como queda de árvores e destelhamentos e também o bloqueio das vias. Em Santa Catarina, um tufão passou pelo estado, gerando alerta vermelho em algumas áreas. Lá também choveu e ventou bastante. O último final de semana de inverno foi intenso para os catarinenses. Os alertas emitidos pela Secretaria do Estado de Proteção e Defesa Civil se confirmaram e fortes temporais atingiram principalmente o oeste do estado. Em Barra Bonita, houve o registro da passagem de um tornado, onde uma casa de madeira acabou sendo deslocada e parou em cima de um carro. Apesar da destruição provocada pelas tempestades severas, até agora não há feridos. De acordo com os relatos locais e imagens de drone fornecidas pela Coordenadoria Regional de São Miguel do Oeste, é possível observar um caminho de destruição com telhados parcialmente destruídos e árvores tombadas, características condizentes com a ocorrência de tornados. As equipes do governo do estado seguem em prontidão para atender a população quando necessário e utilizando as informações e alertas meteorológicos para todas as regiões. As equipes de monitoramento da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina acompanham as tempestades em tempo real e enviam alertas via Cell Broadcast à população conforme o avanço da instabilidade. Para o começo dessa semana, os alertas de chuva forte continuam e rajadas de ventos acima de 50 km por hora em várias regiões do estado até a quarta-feira. As temperaturas ficam mais baixas ao amanhecer, com mínimas na casa de 5 graus em várias regiões.
E no Paraná, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado registrou rajadas de vento de mais de 100 km por hora em algumas cidades. Em Curitiba, capital do estado do Paraná, a chuva acompanhada de ventos fortes causou estragos em diversos bairros da cidade. Houve queda de árvores, alagamentos e falta de energia em grande parte da capital paranaense. O Instituto Nacional de Meteorologia já havia emitido aviso de risco de tempestades para a região, com possibilidade de rajadas de vento de até 100 km por hora. Além da chuva, o avanço da frente fria derrubou as temperaturas de forma significativa. Durante a tempestade, uma árvore caiu sobre um veículo que passava pela via. Segundo a Defesa Civil, o motorista do carro não sofreu ferimentos graves. Já no domingo, uma mulher morreu em uma rodovia estadual entre as cidades de Guaraçá e Terra Rica. Ela aguardava a tempestade diminuir quando um barranco deslizou e derrubou uma árvore sobre a moto em que estava. Ela não resistiu e morreu no local. O marido, que seguia pouco à frente em outra moto, não foi atingido. Só em Curitiba, mais de 460 mil residências ficaram sem energia. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, 27 mil imóveis estavam sem luz nesta segunda-feira. A chuva intensa, acompanhada de raios, trovões e ventos fortes, ainda causou danos em vários pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, um dos locais mais atingidos foi a Escola Municipal José Pinto Rosas, no Parque Bom Sucesso. A cobertura da quadra foi arrancada pelo vento, voou por cima de quase toda a escola e a unidade foi interditada. Segundo o balanço da Defesa Civil, 2 vizinhos, no sudoeste do estado, foi a cidade mais impactada pelo vendaval, com 1.200 pessoas afetadas e cerca de 400 casas danificadas. Na sequência, vem Ponta Grossa, que teve 200 pessoas atingidas e 50 residências danificadas. Em Marmeleiro e Coronel Domingos Soares, ambas no sudoeste, 80 pessoas foram impactadas pelas chuvas, com 20 casas afetadas em cada município. Já Guarapuava, no centro-sul, registrou 8 residências danificadas e 25 pessoas afetadas. E hoje começou a primavera. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os primeiros momentos da nova estação estão sendo acompanhados pela chegada de uma frente fria e chuvas na região sudeste do país. Iniciando mais precisamente às 3h19 da tarde, a primavera começou no Brasil e em todo o hemisfério sul. No país, os primeiros dias da estação serão marcados pelas chuvas e quedas de temperatura em quase todas as regiões do país. A frente fria está sendo impulsionada por um ciclone extratropical no Atlântico Sul e avançando no primeiro dia da estação para as regiões sudeste e centro-oeste. O ciclone extratropical é forçado por sistema de baixa pressão atmosférica que surgem normalmente em latitudes médias. Eles são os formadores no contraste de temperaturas de diferentes massas de ar, no caso quente e fria. A previsão é de ocorrência de tempestades no estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Inclusive, na capital paulista, ventania e apagões na região metropolitana foram registrados pela Defesa Civil. Além disso, quase 1 milhão de endereços ficaram sem luz pela manhã por causa de uma pane em uma subestação de energia. Alertas foram emitidos pela Defesa Civil do Estado para os celulares da população, advertindo para o risco de quedas de árvores e destelhamento. Em um panorama geral, a primavera deste ano deve trazer volumes de chuva um pouco acima da média para a maioria das regiões do país. A estação vai até o dia 21 de dezembro, segundo o IMET. Sendo uma estação de transição entre o inverno e o verão, as alterações provocadas pela primavera podem causar impactos significativos na agricultura. Mas como é cedo para afirmar algo, especialistas pedem que os agricultores fiquem de olho nos plantios. O Sistema Cantareira, o principal reservatório da Grande São Paulo, atingiu o pior nível para o mês de setembro nos últimos 10 anos. A Sabesp ampliou a redução da pressão da água como prevenção. O nível do reservatório baixou a 29,3%. No mesmo período do ano passado, o volume era de 53%, consequência da falta de chuvas, vazamentos no sistema e desperdício dos consumidores. Segundo especialistas, não é preciso entrar em pânico, mas é bom acender um alerta. Se o nível do reservatório atingir 20%, será preciso entrar com um regime especial. Mas, por enquanto, não há risco de desabastecimento. A primavera começou e com ela surgiram grandes expectativas de que a nova estação ajude a recuperar o nível do reservatório.
Mas especialistas alertaram que o reabastecimento leva um tempo. A recuperação depende do quanto choverá até o final do verão. Como medida protetiva, a Sabesp começou a ampliar o tempo da redução da pressão de água na região metropolitana de São Paulo, passando de 8 para 10 horas por dia. Com a ampliação, a restrição ocorreu das 19 horas às 5 da manhã. Em agosto, essa medida foi de 8 horas e economizou mais de 7 milhões de litros de água, um volume suficiente para abastecer mais de 800 mil pessoas durante um mês. A Sabesp informou que está monitorando a situação e pode tomar novas medidas. Por enquanto, a companhia pediu que a população economize água nas atividades simples do dia a dia. Na Ásia, o problema foi um super tufão que atingiu alguns países nesta segunda-feira, provocando estragos e destruição. Lá, os ventos foram de quase 300 quilômetros por hora, provocando o fechamento de escolas, escritórios e aeroportos. A aproximação do super tufão Hagasa provocou o fechamento de escolas e escritórios e a evacuação de milhares de pessoas nas Filipinas e em outras regiões do sudeste da Ásia nesta segunda-feira. Os ventos atingiram rajadas entre 215 km e 295 km por hora, atingiu a ilha de Panuitã, no norte das Filipinas. Autoridades locais alertaram para um alto risco de inundações costeiras e ondas que podem atingir mais de 3 metros. O Hagasa é o 14º evento climático extremo a atingir as Filipinas neste ano. O presidente Ferdinand Marcos Jr. suspendeu as atividades do governo e as aulas na capital e em 29 províncias da região de Luzon. Mais de 8.200 pessoas foram levadas para locais seguros em Cagayan, enquanto outras 1.200 pessoas foram para abrigos em Apayao. Voos domésticos e o tráfego de embarcações foram suspensos em diversas áreas. Taiwan, os condados de Taitung e Pingtung fecharam algumas áreas costeiras e montanhosas, além das ilhas periféricas Orchid e Green. Voos e serviços de balsa também foram suspensos. Na China, a província de Fujian suspendeu 50 rotas de balsa. Na cidade de Shenzhen, cerca de 400 mil pessoas que vivem em áreas baixas e propensas a inundações foram realocadas. O aeroporto da cidade suspendeu voos a partir desta noite. O Centro Meteorológico Nacional da China previu que o super tufão atingirá a área costeira entre Huizhou e Wenchang na quarta-feira. Escolas, escritórios e fábricas foram fechados em diversas cidades do sul da província de Guangdong. Embora não haja previsão de fechamento total, o aeroporto de Hong Kong terá uma redução significativa de voos na noite desta terça-feira, com a maioria das operações afetadas na quarta-feira. A companhia aérea Cathay Pacific suspendeu voos de passageiros e a HK Express cancelou mais de 100 voos até quinta-feira. Todas as escolas foram fechadas nos próximos 2 dias. Em Macau, a polícia local pediu que os residentes de áreas baixas se preparem para deixar suas casas, se necessário. O super tufão deve trazer chuvas torrenciais e ventos fortes para as áreas costeiras da China a partir desta terça-feira. As autoridades recomendaram que os moradores estocassem suprimentos de emergência, reforçassem portas e janelas e evacuassem áreas subterrâneas. E a seguir, o presidente Lula está em Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU pouco antes da fala de Donald Trump. E os varejistas brasileiros decidiram apostar nas vendas do Natal deste ano e deixar a Black Friday em segundo plano. O presidente Lula voltou a criticar Israel em uma reunião sobre a criação do Estado palestino na Organização das Nações Unidas nesta segunda-feira. Lula endereçou as críticas aos Estados Unidos, que devem bloquear o reconhecimento da Palestina, usando o que chamou de tirania do veto. O presidente Lula lembrou da criação do Estado de Israel e da promessa da criação do Estado palestino, que até hoje não aconteceu. A questão da Palestina surgiu no momento em que a Assembleia Geral adotou o chamado Plano de Partilha há 78 anos atrás. A sessão em que ele foi aprovado foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Naquela ocasião,
nasceu a perspectiva de 2 estados, mas só um se materializou. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. No mesmo encontro em que a França reconheceu a independência do Estado palestino, Lula afirmou que a guerra contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza não é somente o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilar seu sonho de nação. A declaração é mais uma crítica ao governo Benjamin Netanyahu, que nos últimos dias afirmou que não haverá um Estado palestino, diante do crescente apoio expressado à questão nas Nações Unidas. O presidente Lula relembrou que o Brasil condenou o massacre de 7 de outubro de 2023, perpetrado pelo Hamas. O país não adota a designação do grupo como terrorista, mas Lula voltou a dizer que os atos terroristas cometidos são inaceitáveis. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. O presidente criticou ainda a expansão de assentamentos anunciada por Tel Aviv, a limpeza étnica, a que assistimos em tempo real, e defendeu empoderar a autoridade palestina. Lula falou no uso da fome como arma de guerra e ponderou que o direito de defesa israelense não autoriza a matança indiscriminada de civis. O encontro desta segunda-feira foi proposto e liderado pela França e pela Arábia Saudita. Os representantes permanentes da Palestina estavam presentes no plenário, mas nenhum de Israel. Os lugares ficaram vazios. Os países promovem a declaração de Nova York em favor da demanda palestina. O reconhecimento formal da Palestina precisa ser votado no Conselho de Segurança das Nações Unidas e aprovado por ao menos 9 votos, mas basta um veto dos membros permanentes para barrá-la. Amanhã, o presidente Lula deverá abrir a Assembleia Geral da ONU número 80, a tradição que o presidente brasileiro faça o primeiro discurso. É grande a expectativa pelo segundo discurso, que será do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma decisão importante foi tomada hoje no Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram que somente o STF pode autorizar buscas e apreensões nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais de deputados e senadores. Por maioria, os ministros entenderam que juízes de primeira instância não têm competência para ordenar esse tipo de ação. Além disso, os ministros também definiram que o STF não vai precisar pedir autorização do presidente da Câmara ou do Senado antes de autorizar as buscas. A movimentação nas ruas foi o que mereceu a maior atenção do mercado financeiro neste começo de semana. E com mais um sinal de que a eleição do ano que vem já começou, os operadores acenderam alerta sobre eventuais gastos extras com prejuízo para as contas públicas. O dólar subiu 0,33% e terminou o dia cotado em R$ 5,33. E a Bolsa de Valores caiu 0,52%, aos 145.109 pontos.
Os varejistas brasileiros fizeram as contas e decidiram apostar com força este ano nas compras de Natal. A Black Friday, com várias ofertas e promoções, deverá ficar em segundo plano. O varejo brasileiro prepara uma estratégia diferente para este fim de ano: reduzir o peso dado ao Black Friday e concentrar esforços nas vendas de Natal. Segundo análise da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, eles devem apostar em menos promoções na última sexta-feira de novembro e investir mais publicidade e ações voltadas para dezembro, período em que os consumidores compram presentes com menor nível de desconto, o que garante margens de lucro mais elevadas para o setor. A mudança de foco também reflete um comportamento consolidado do consumidor brasileiro. Ao contrário do modelo norte-americano, em que a Black Friday serve para liquidar estoques antes do Natal, no Brasil, muitos clientes já aproveitam a data para antecipar as compras natalinas com a primeira parcela do 13º salário. Assim, em dezembro, ficam reservadas apenas lembranças de última hora e itens para a ceia, o que reforça a importância do período natalino como motor principal das vendas de fim de ano. Ainda assim, algumas categorias seguem firmes na Black Friday, especialmente eletrônicos e produtos de tecnologia, que registram o pico de vendas anuais no período. Mas, diante da pressão de concorrentes asiáticos e de grandes marketplaces que operam com preços agressivos, as varejistas nacionais, já bastante endividadas e com margens apertadas, veem no Natal a chance de equilibrar resultados e recuperar o fôlego financeiro. As perspectivas para o setor são otimistas. O varejo projeta a abertura de 118 mil vagas temporárias e efetivas para o fim de ano, um crescimento de 7,3% em relação a 2024. O cenário macroeconômico também traz alento, com o índice de desemprego em 5,6%, o menor desde 2012, segundo a PNAD contínua. Com esse ambiente mais favorável, lojistas apostam em um fim de ano aquecido, ainda que com a Black Friday em segundo plano diante da força tradicional do Natal. Você vai ver daqui a pouco. Procuradoria-Geral da República denuncia senador Eduardo Bolsonaro por atrapalhar o julgamento da tentativa de golpe. E depois dos protestos em todo o país, relator da CCJ do Senado marca para depois de amanhã o julgamento da PEC da blindagem. Não faltam oportunidades para quem pensa em ganhar o sustento por conta própria. E você vai ver que tirar cutículas, por exemplo, dá dinheiro. Quem não sabe como fazer precisa apenas procurar treinamento. E a todo instante surgem oportunidades. O curso veio com uma oportunidade de recomeço. Fazer um curso para me trabalhar, para me ver, para me resolver alguma coisa. A iniciativa proposta pela Fundação Mato Grossense do Sul de Comunicação tem como foco a capacitação na área de estética. Hoje é uma especialização, né? Nós trazemos uma professora formada, nós trazemos aí um material didático para dar uma capacitação técnica, né? Então já não fica mais aquele atendimento, o autoatendimento, né? A aluna vai sair daqui preparada para atender uma outra pessoa. Cerca de 20 mulheres participaram da 4ª edição do curso de cutilagem, realizada na Fraternidade Despertar, no Parque do Lajeado. A ação tem mudado a vida de muitas delas, abrindo portas para a geração de renda. Saindo daqui, elas podem não só fazer um atendimento caseiro, mas como abrir seu próprio negócio e iniciar sua própria empresa. A Fundação Fumagros disponibiliza manicure, pedicure nesse momento. Vai profissionalizando pessoas para que elas tenham a rentabilidade e a renda própria, né? Muitas saem daqui com a certeza de que o conhecimento adquirido vai agregar ainda mais, como a Tainara, que já atua na área e agora busca se aperfeiçoar para ampliar as oportunidades de trabalho. Como eu já trabalho na área, eu não conheço tudo ainda, então, como eu descobri o curso aqui, quero aprender coisas novas, né? Sempre estar renovando é bom. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, reafirmou hoje que vai colocar em votação, depois de amanhã,
a proposta de emenda à Constituição da blindagem dos parlamentares. Ele também disse que o texto aprovado pela Câmara não será aprovado. A chamada PEC da blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana, continua gerando forte repercussão no país. A proposta limita a abertura de processos penais contra deputados e senadores no Supremo Tribunal Federal, exigindo aval prévio do Legislativo. Críticos afirmam que a medida representa um retrocesso de mais de 2 décadas e pode, na prática, inviabilizar punições a parlamentares. Quando regra semelhante vigorou no Brasil, apenas um processo chegou a ser autorizado pelo Congresso. No Senado, onde a PEC será analisada, a resistência é grande. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, afirmou que pretende pautar o texto já nesta quarta-feira e classificou a proposta como um murro na barriga e tapa na cara do eleitor. O relator da matéria, senador Alessandro Vieira, também já antecipou o voto contrário. Nas redes sociais, disse que seu relatório será pela rejeição do projeto. O MDB, um dos maiores partidos da casa, por meio de nota, disse que a bancada do partido se posiciona pela inconstitucionalidade da proposta na CCJ e que, caso chegue em plenário, seus senadores devem votar contra. Segundo o levantamento, a maioria dos integrantes da comissão tende a rejeitar a PEC. A reação negativa não ficou restrita aos bastidores do Congresso. Neste domingo, milhares de pessoas foram às ruas em todas as capitais do país contra a chamada PEC da blindagem, como ficou conhecida nos protestos. Em São Paulo, a Avenida Paulista reuniu mais de 42 mil pessoas, segundo o levantamento de pesquisadores da USP. No Rio de Janeiro, a orla de Copacabana foi tomada por manifestantes que gritaram sem anistia. Em Brasília, o ato começou no Museu Nacional da República e seguiu em marcha até o Congresso. Salvador, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre também registraram grandes concentrações. Aliados de Jair Bolsonaro reconheceram em reservado o impacto das manifestações. O tamanho dos protestos, segundo parlamentares, assustou até mesmo setores da oposição que consideravam a esquerda incapaz de mobilizar multidões nessa escala. O governo Lula, por sua vez, celebrou o movimento popular. Diante da resistência, senadores do Centrão passaram a articular mudanças no texto. A proposta em discussão prevê restringir a blindagem apenas a crimes contra a honra, descartando trechos mais polêmicos, como a ampliação do foro privilegiado e a volta do voto secreto em processos contra parlamentares. Mesmo assim, a aceitação não é garantida. A senadora Damares Alves, por exemplo, afirmou que a PEC já está contaminada e que qualquer ajuste ainda soaria como proteção indevida. Com a pressão popular e a divisão no Senado, o futuro da PEC da blindagem é incerto. A expectativa é que a CCJ rejeite o texto ou devolva à Câmara uma versão bem mais enxuta, mantendo acesa a disputa entre Congresso, sociedade e Judiciário sobre os limites da imunidade parlamentar. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O motivo é a atuação do deputado no processo sobre golpe de Estado em que o pai dele, Jair Bolsonaro, foi condenado. Para a PGR, Eduardo Bolsonaro buscou a ajuda do governo dos Estados Unidos para levantar sanções e tarifas contra o Brasil e as autoridades do judiciário, como retaliação ao processo judicial. Além do deputado, o produtor de conteúdo aliado da família Bolsonaro, Paulo Figueiredo, também foi denunciado pelas ações com Eduardo nos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro também era alvo do inquérito, mas não foi indiciado. Isso mostra que a PGR não encontrou indícios que ele também estava envolvido nas sanções feitas ao Brasil. Segundo a Procuradoria-Geral da República, foram 3 ações que os incriminam. Todas elas foram em julho. A primeira foi quando o governo dos Estados Unidos proibiu 8 ministros do STF de entrar no país com a suspensão de vistos. Na ocasião, o deputado Eduardo Bolsonaro agradeceu a medida em uma rede social. Depois, o governo Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros como uma punição pela perseguição política a Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E por fim, quando o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado na Lei Global Magnitsky. Essa medida resulta no bloqueio de bens e na proibição de transações financeiras nos Estados Unidos. O próximo passo é o STF decidir se a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo será aceita ou não. Caso aceita, eles se tornarão réus em uma ação penal. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje que a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, também sofrerá sanções da Lei Magnitsky.
O governo dos Estados Unidos incluiu nesta segunda-feira a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e o Instituto Lex, ligado à família, na lista de pessoas e entidades sancionadas pela Lei Global Magnitsky. O anúncio foi feito pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, órgão este responsável por administrar os programas de sanções. O nome da advogada e da instituição já constam no sistema oficial da agência. A medida ocorre justamente no período onde o presidente Lula se encontra no país americano e 11 dias após o STF condenar Jair Bolsonaro, grande aliado de Donald Trump. No dia 30 de julho, o ministro Alexandre de Moraes foi condenado na Lei Magnitsky, lei essa que pune estrangeiros supostamente envolvidos em corrupção, prevendo bloqueio de contas bancárias, cancelamento de cartões de crédito e restrições de entrada em território norte-americano. De acordo com Scott Bessent, em uma nota publicada no site do Tesouro, o secretário do Tesouro americano afirmou que Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que a ação de punir Viviane Barsi deixa claro que o Tesouro continuará a sancionar indivíduos que fornecem apoio material a Moraes, enquanto ele viola os direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota dizendo que lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa de Alexandre de Moraes. Afirmou ainda que as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Além disso, apontou que a maior parte da sociedade reconhece a importância do julgamento. Em discurso emocionante, Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, disse que perdoa o assassino de seu marido, pois era isso que Jesus faria. Eu o perdoo. I forgive him. Eu o perdoo, pois é isso que Cristo faria. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. E foi nesse tom carregado de emoção que Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, fez seu discurso durante o funeral do marido em Glendale, no Arizona. Com a presença de quase 100 mil pessoas, a cerimônia reuniu várias autoridades, líderes cristãos e até mesmo o presidente americano Donald Trump. Trump, aliás, foi quem recebeu Erika no palco e, após o discurso da mulher, ele quem encerrou o momento da fala. Para o presidente dos Estados Unidos, Charlie era a própria versão sua, só que muito mais jovem, e por isso o considerava como um grande amigo. Charlie foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah. Aos 31 anos, ele deixa sua esposa e 2 filhos. Começou a primavera e com o calorão do Mato Grosso do Sul, os produtores de hortaliças precisam redobrar os cuidados. A estação marcada pelo desabrochar das flores e também da volta do calor. Fator que normalmente preocupa os produtores de hortaliças, mas que este ano, se continuar dessa forma, será de vento em popa. Quem garante é o Sérgio, um dos 260 produtores urbanos em Campo Grande e que há tempos não via a quitanda tão abastecida. Esses anos passados foi muito ruim, né? Produção. Esse ano eu consegui até produzir essa abóbora nesse pequeno pedaço de terra que eu tenho. Até essa abóbora eu consegui produzir umas 10 delas esse ano. Esse ano eu consegui produzir salsa, que fazia uns 3 anos que não produzia, por conta do calor, salsa e agrião, que é uma coisa assim que na terra o agrião ele é muito difícil para você produzir. Esse ano eu consegui produzir e estou produzindo até hoje. Bom também para os consumidores, pois com maior oferta, os preços ficam mais atrativos. Aqui na horta são produzidos alface, couve, cebolinha, coentro e por aí vai. Em dias de temperaturas amenas, a irrigação é ligada pelo menos 3 vezes ao dia. Agora, quando chega o calor, este número chega a dobrar. As hortaliças precisam de bastante cuidado e com esses dias quentes agora que está vindo, chega a dobrar a irrigação e tem que ter bastante cuidado para não murchar as verduras, né? Porque tem que ter muito cuidado mesmo, com bastante água. Então dobra o custo, dobra tudo. E se depender do entusiasmo desse produtor, esse ano não terá tempo ruim. Para quem gosta, é o período propício de preparar aquela saladinha. Rapaz, essa é a melhor época de consumir salada.
porque tá muito quente, o pessoal vai mais na verdinha, né? Na saladinha verde, né? Isso é muito bom. E a seguir, pesquisa revela que mosquito que transmite a dengue se espalhou pelo mundo na época da escravidão. E a bola de ouro para o melhor jogador deste ano foi para o francês Dembélé, do Paris Saint-Germain. Uma família que morreu após acidente na BR-153 em Campinorte, no estado de Goiás, estava indo para um aniversário na cidade. A informação foi repassada pela Prefeitura de Jaú do Tocantins, onde moravam o pai, a mãe e os 4 filhos mortos na colisão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista que dirigia uma caminhonete bateu na parte de trás do carro da família. O homem fugiu do local, mas foi localizado pela Polícia Militar e preso. Informações da Polícia Militar apontam que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez e o teste do bafômetro registrou 0,89 miligrama por litro. De acordo com as informações da Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela BR-153, a batida aconteceu no início da noite de sábado. Após a colisão, houve interdição total da pista. A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro da família seguia de Jaú do Tocantins para Campinorte quando foi atingido na traseira por uma caminhonete. Após a colisão, a condutora teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, momento em que bateu em um caminhão carregado de bebidas. A corporação informou que, com a força da batida, todos os passageiros do banco traseiro foram lançados para fora do veículo. Em seguida, o caminhão atingiu uma moto e tombou na pista. O motociclista e a passageira morreram no local e o motorista do caminhão sofreu apenas lesões. Ele recebeu atendimento em um hospital da região. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a lei paulista que permitia que as prefeituras proibissem a oferta do serviço do mototáxi. A decisão é provisória. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, estranhou a decisão, uma vez que Moraes já se posicionou contra a atividade de mototáxi. Há mais de 2 anos, a Prefeitura de São Paulo trava uma disputa contra o avanço de aplicativos que tentam oferecer o serviço de transporte de passageiros por motos na cidade. E um estudo internacional revelou que o mosquito da dengue se espalhou pelo mundo no período do tráfico negreiro. Os navios que levavam milhares de africanos escravizados também transportaram o Aedes aegypti. Os pesquisadores do estudo concluíram que os mosquitos são originários da África. Ele se espalhou para as Américas, Europa e Ásia nas mesmas rotas que foram usadas pelo comércio de escravizados. Dados de DNA mostraram que a espécie conseguiu as características necessárias para se tornar um condutor de doenças no continente americano. Antes da chegada dos africanos escravizados no continente americano, não havia mosquitos desse tipo em nenhum lugar do território. O Aedes aegypti encontrou condições ideais em países tropicais e se adaptou rapidamente às áreas urbanas, usando a água parada para se reproduzir. Com o passar dos anos, passou a transmitir doenças graves, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O estudo apontou que existem diferentes linhagens da espécie. A que mais chamou a atenção foi o Aedes aegypti formosus, um inseto que voava pelas florestas tropicais africanas há milhares de anos. As fêmeas dessa espécie se alimentam do sangue de diversos animais e não apenas de seres humanos. Segundo os cientistas, o mosquito foi considerado uma praga global e está presente em mais de 100 países, expondo bilhões de pessoas ao risco de infecções todos os anos. Os dados do estudo ajudaram os pesquisadores a compreenderem melhor a diversidade genética da espécie e a criação de novas estratégias para combater os mosquitos. No Brasil, especialistas destacaram que medidas simples ainda são fundamentais para reduzir o avanço de doenças, como eliminar os focos de água parada. A bola de ouro tem um dono inédito. O atacante francês do Paris Saint-Germain,
Ousmane Dembélé foi o eleito o melhor jogador de futebol do mundo na tradicional premiação. Dembélé desbancou a jovem promessa espanhola Lamine Yamal. E o atacante brasileiro Rafinha, ambos do Barcelona. O outro brasileiro indicado, Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi o 16º. Dembélé era visto como um grande favorito antes da premiação. Ele foi o maior destaque do elenco responsável por levar o Paris Saint-Germain à inédita conquista da Champions League na temporada passada, que rendeu o prêmio de melhor clube do mundo. A equipe francesa também faturou o campeonato francês e foi o vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes, além de conquistar a Supercopa e a Copa da França. O atacante de 28 anos teve um total de 49 participações em gols, em 53 partidas na temporada 2024-2025. Ele se tornou o 6º jogador francês a conquistar o troféu, criado no próprio país, que também premia outras categorias. O atacante Estevão, do Chelsea, ficou com a 4ª posição entre os melhores jogadores sub-21 do mundo e não ganhou do concorrente Yamal, que levou o troféu pelo 2º ano seguido. O prêmio de melhor treinador ficou com Luiz Henrique, também do PSG. No futebol feminino, o melhor clube foi o Arsenal. A melhor jogadora foi a espanhola e atacante do Barcelona, Aitana Bonmati, pela 3ª vez consecutiva. O técnico Arthur Elias, da seleção brasileira feminina, também foi listado. Mas o título ficou com Sarina Wiegman, da seleção da Inglaterra. No fim de semana aconteceu o culto Mulheres que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. E a nossa equipe foi conferir como foi a 3ª reunião do ano. Elas cantaram, dançaram, com o louvor na ponta da língua. Sábado, na capital paulista, recebeu um verdadeiro avivamento. As Mulheres que Vencem se reuniram em mais um culto para espalhar a palavra de Deus. A 3ª reunião do ano trouxe o tema Transformadas. E a palavra ministrada pela pastora Thaís é inspirada no versículo de Isaías 60:18, que fala de uma promessa divina, de um futuro onde a terra será transformada para a glória de Deus, onde os muros e portões do povo serão chamados de salvação e louvor, transformando em um lugar de adoração. Uma palavra para nós mulheres. A palavra, ela sempre é dirigida por Deus, Deus nos inspira, e principalmente porque a gente vê a necessidade, a demanda espiritual dessas mulheres. A gente atende muitas delas, né? Então a gente vê o que elas estão precisando, né? Eu acredito que o Espírito Santo nos dirige em toda a verdade, e ali, instruída por Deus, Deus foi dando a palavra, e eu acredito muito que elas precisam dessa transformação. A verdade é que todo mundo quer transformação, mas nem todo mundo está preparado ainda para passar por uma transformação. É necessário descobrir o seu propósito, o que Deus quer, e deixar ser transformada por Deus, porque tem muita mulher que quer transformação, mas ela ainda não está pronta para ser transformada. Precisa tirar algumas coisas do caminho, então tudo isso é o que Deus vai dirigir. E algumas delas vieram de longe para aproveitar um dia de bênçãos ao lado de outras mulheres, com o desejo de serem transformadas e contar seus testemunhos. A gente sempre vem e estamos aqui, iluminadas e transformadas, para a honra e glória do Senhor. A gente vem sempre, eu sou uma intercessora das mulheres que vencem, entendeu? É uma bênção estar aqui. Viemos do Tabuão, São Bernardo. Como sempre, né? Deus sempre tem feito maravilhas, extraordinárias, e como diz o tema, né? Ser cada dia mais transformada. Bom, o meu testemunho que eu tenho foi de anos atrás, de quando eu tive pneumonia e derrame pleural, que eu já tive água no pulmão também e fiquei internada. Mas eu ia precisar fazer uma cirurgia, mas graças a Deus eu não precisei. E desde um dia que uma moça do hospital orou por mim também, eu nunca mais precisei voltar lá e meu pulmão também anda muito melhor. Essa foi uma das bênçãos que já aconteceu comigo. A dona Madalena, esposa do missionário R.R. Soares, também falou sobre a importância das reuniões das Mulheres que Vencem, destacando o valor de Deus na vida de cada uma. Eu acredito que a transformação de uma mulher vem no momento que ela se conscientiza que ela precisa da salvação, do perdão e da cura. Primeiro, da salvação, pelo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. A transformação se dá quando vem do coração, vem da alma,
vem do Espírito e que Deus muda, transforma, modifica. Quando ela abre o coração, é transformada, é mudada e ela faz com que o Espírito Santo entra nela e muda o seu caráter, a sua personalidade, a sua sensibilidade ao Espírito de Deus, a comunhão com os irmãos, com o povo em si, com todos, com a família, com os amigos, com as pessoas que você trabalha, que convive. Toda mulher, seja esposa de pastor ou não, ela precisa de um encontro com Deus muito forte, muito profundo, que esteja alicerçado numa palavra que vem do alto, que vem sobre a vida de cada uma delas. Isso é transformação. E se esse culto já foi bom, a última reunião do ano das Mulheres que Vencem promete ser ainda melhor. A pastora Thaís já avisou que o Ministério Mulheres que Vencem prepara uma grande celebração para finalizar 2025 com chave de ouro. Eu não vou falar não, mas que vai ser especial, vai ser em dezembro. E vai ser muito especial. Em dezembro, eu estou para dizer que é uma das nossas maiores reuniões, porque é uma grande celebração, a gente fecha o ano com chave de ouro mesmo, e a gente deixa aquele gostinho, já aquela preparação para 2026, então eu sei que você não pode perder, vai ser lindo. E todo encontro é assim, louvor e adoração para alegrar, e a palavra para fortalecer, inspirar e edificar. Elas experimentam esse sentimento em um dia repleto de bênçãos e, quando retornam para casa, se sentem transformadas. E com as mãos estendidas aos céus, diga obrigada, Senhora, e aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.